Meu querido amigo, parabéns. Não por coincidência, não por acaso, mas porque o céu reservou este exato momento para você. Antes mesmo do início dos tempos, Deus marcou esta encruzilhada na eternidade. E agora, exatamente no tempo divino, você chegou. Talvez você tenha se deparado com esta mensagem por acaso, ou talvez ela o tenha encontrado inesperadamente. Mas ouça-me com atenção. No reino de Deus, não existem acidentes. Cada sussurro que alcança seu espírito, cada palavra que cativa seu coração, foi cuidadosamente orquestrada pela mão do Todo-Poderoso. Se você crê em Deus, convido você a escrever nos comentários: minha alma está nas mãos de Deus. E se esta palavra tocar seu espírito, não hesite em curtir e se inscrever, não por uma questão de números, mas para permanecer conectado à voz que o chama para mais perto do propósito que ele tem para a sua vida. Agora, preste atenção. Algo sagrado está acontecendo. Você não está aqui por mera curiosidade. Você está sendo chamado por uma intenção divina. O próprio Deus o escolheu para ouvir esta palavra antes do tempo determinado, porque algo está mudando no reino invisível. A mensagem que você está prestes a ouvir não tem o objetivo de entretê-lo. Ela tem o objetivo de despertá-lo. Os céus estão se alinhando. Os ventos do destino começam a soprar. E este momento é o seu sinal de que Deus está se preparando para agir em sua vida. Há momentos em que Deus interrompe seu ritmo normal para sussurrar. Preste atenção. E este é um desses momentos. Você se questionou. Você esperou e talvez até tenha duvidado se o céu ainda se lembra do seu nome. Mas ouça. Quando se trata de Deus, não existem coincidências. Cada lágrima, cada atraso, cada momento de confusão foi usado para colocá-lo exatamente onde você está agora. Veja bem, o tempo divino não opera de acordo com o seu calendário. Ele se move de acordo com o propósito de Deus. O apóstolo Paulo disse certa vez que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Isso significa que até mesmo as coisas que pareceram contratempos foram, na verdade, preparações. Você nunca foi esquecido. Você estava sendo moldado. Você nunca foi ignorado. Você estava sendo transformado. Pense em Davi, o jovem pastor, esquecido por sua família, deixado nos campos, enquanto outros eram apresentados a Samuel. Contudo, quando Deus estava pronto, ele mandou chamar Davi. Deus não o esqueceu. Ele o estava preparando. Quando você está escondido, você não está sendo ignorado. Você está sendo nutrido. Deus esconde aqueles que ele planeja honrar mais tarde. Assim como uma semente precisa repousar na escuridão antes de brotar e dar vida, seu ocultamento é a prova da proteção celestial, não da rejeição. Neste momento, há pessoas ouvindo que se sentiram invisíveis, despercebidas ou atrasadas. Você viu outros receberem suas bênçãos e se perguntou: Senhor, quando será a minha vez? Mas, meu amigo, você não está atrasado. Você está no momento certo para o plano de Deus para a sua vida. Todo milagre divino começa com um aviso divino. Toda vitória começa com um sussurro. E esta mensagem é esse sussurro. Lembra-se de Elias parado na entrada da caverna. O vento rugia, o fogo ardia, a terra tremia. Mas a voz de Deus vinha em um sussurro suave e calmo. Deus muitas vezes anuncia seus maiores feitos de maneiras mais silenciosas. Você pode ainda não ver o quadro completo, mas seu espírito sente o movimento. Essa inquietação que você vem sentindo, essa santa sensação de desconforto em seu coração, não é ansiedade, é alinhamento. É o Espírito de Deus preparando você para o que está por vir. As Escrituras dizem em Eclesiastes 3:11, Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Não ao seu tempo, não ao meu tempo, mas ao tempo dele. E quando o tempo dele chegar, tudo tu que estava em silêncio começará a se mover. Os ventos que antes pareciam calmos começarão a soprar. As portas que estavam fechadas se abrirão.
As oportunidades que pareciam mortas começarão a respirar novamente. Mas até lá, Deus não está atrasando. Ele está planejando. Deixe-me contar uma história. Certa vez, uma jovem plantou uma semente em seu jardim e a regou fielmente todos os dias. Semanas se passaram, depois meses, mas nada brotou da terra. Frustrada, ela pensou que havia fracassado, mas certa manhã descobriu que, bem abaixo da superfície, raízes profundas e fortes haviam se espalhado. A demora não foi uma negação. Foi desenvolvimento. E quando aquela semente finalmente brotou do solo, cresceu mais rápido e mais forte do que ela imaginava. Amiga, é isso que Deus está fazendo em você. Sob a superfície da sua luta, sob o solo da sua espera, algo poderoso está criando raízes. Deus está fortalecendo a sua fé, aprofundando a sua confiança, construindo a sua perseverança. Porque quando a sua hora chegar, ela não baterá duas vezes. Você precisa estar pronta para agir, quando Ele agir. Cada estação de preparação divina traz consigo uma missão espiritual. É esta: permaneça desperto. Permaneça, essa fiel, e permaneça expectante. Não deixe que o ruído do mundo abafe o sussurro do céu. Porque este momento, sim, este exato momento é sagrado. Você foi escolhido para ouvir esta palavra antes de seu cumprimento determinado, porque Deus está alinhando seu coração com o seu plano. Agora eu pergunto: o que você fará com este convite? Irá tratá-lo como uma coincidência ou o reconhecerá como um chamado divino? Deixará esta palavra passar ou permitirá que ela desperte algo profundo em seu espírito? A escolha é sua. Lembre-se, todo destino começa com uma decisão. Moisés teve que decidir desviar-se quando viu a sarça ardente. Abraão teve que decidir deixar sua terra natal. Maria teve que decidir dizer sim ao impossível. E você, meu amigo, deve decidir se acreditará que este momento, esta mensagem, é a sua sarça ardente. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você está bem na fronteira do tempo divino. A mão de Deus guiou cada passo. E o fato de você estar ouvindo isso agora é a prova de que o calendário celestial tem o seu nome. Aquiete-se e saiba que você foi escolhido antes do tempo determinado. Meu querido amigo, ouça com atenção. Você não foi escondido porque foi esquecido. Você foi escondido porque foi escolhido. No plano de Deus, o ocultamento sempre precede a revelação. O que parece isolamento, muitas vezes, é proteção. Proteção divina contra a exposição prematura. Assim como a semente precisa repousar na escuridão antes de poder brotar para a luz, seu período de ocultação tem sido uma parte sagrada do processo de Deus para a sua vida. Há épocas em que Deus esconde seus maiores tesouros em lugares escuros. Ele escondeu José em um poço antes de ele usar a coroa. Ele escondeu Moisés no deserto antes de ele comparecer perante o faraó. Ele escondeu Davi em cavernas antes de ele se sentar em um trono. E ele escondeu Jesus em um túmulo antes de ele ressuscitar em glória. Cada período de ocultação tem um propósito sagrado: prepará-lo para o peso do destino que está por vir. Neste momento, alguém que está ouvindo se sente soterrado por responsabilidades, decepções ou pelo silêncio do céu. Você orou e parece que Deus se calou. Você acreditou, mas nada parece mudar. Você tentou permanecer fiel, mas seu coração está cansado. Ouça-me agora. Seu silêncio não é uma sentença, é uma preparação. Deus não o abandonou. Ele está cultivando algo sagrado dentro de você. Lembre-se desta verdade. Deus esconde antes de honrar e enterra antes de florescer. O mesmo Deus que colocou a semente sob a terra também ordena que ela brote quando a estação for certa. E quando Ele ordena, nenhuma força na terra ou no inferno pode impedi-la de crescer. Em João 12:24, Jesus disse: Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto.
Você, meu amigo, é esse grão. Você foi enterrado não para perecer, mas para produzir. O solo que o cerca pode parecer pesado, mas é fértil. A escuridão que o cobre não é a escuridão da morte. É a escuridão do desenvolvimento. Deixe-me compartilhar uma história. Um homem plantou 2 sementes em vasos separados. Um deles foi colocado no parapeito de uma janela, onde recebia luz solar diariamente. O outro, em um canto sombreado, longe do calor do sol. Semanas depois, ele notou algo estranho. A semente exposta à luz solar havia crescido alta, mas frágil, curvando-se facilmente sob pressão. A semente na sombra, por outro lado, havia crescido baixa e forte, com raízes mais profundas e uma base mais firme. A planta escondida havia resistido a uma luta, e essa luta a tornou inabalável. Assim é com você, a pressão, a obscuridade, as orações não atendidas. Tudo isso fortalece suas raízes. Quando os ventos da vida soprarem, aqueles que cresceram sem profundidade cairão. Mas você permanecerá de pé. Por quê? Porque você foi fortalecido na fé. Você aprendeu a orar em silêncio, a confiar na escuridão, a louvar quando não há aplausos. Esse tipo de fé é inabalável. Você já se perguntou por que algumas portas em sua vida parecem se fechar sem motivo aparente? Porque relacionamentos terminam, oportunidades escapam, ou sonhos parecem adiados. É porque Deus às vezes fecha portas não para te rejeitar, mas para te redirecionar. Ele sabe como o seu caráter precisa ser, antes que o seu chamado possa ser revelado. Ele retém certas bênçãos até que o seu espírito esteja maduro o suficiente para suportá-las. Isaías 49, 2 diz: Ele me fez uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Isso significa que, mesmo enquanto você espera, Deus está te afiando. Quando Ele te esconde, é porque Ele está te preparando. O arqueiro nunca lança uma flecha que não esteja pronta, e quando chegar a hora do seu lançamento, será rápido, preciso e imparável. Amigo, o seu ocultamento é sagrado. O mundo pode não ver suas lágrimas, suas orações ou sua perseverança, mas o céu vê. Cada oração sussurrada em sua hora mais escura foi ouvida por Deus. Cada momento em que você escolheu a fé em vez do medo foi registrado no livro do céu. Deus esconde suas obras-primas até que a obra-prima esteja pronta para ser revelada. Você se lembra da história de Jesus no casamento em Caná? A água se transformou em vinho, mas antes do milagre, houve um momento de espera. Os jarros precisavam ser enchidos primeiro. Precisavam ser preparados. E quando a preparação foi concluída, o milagre aconteceu instantaneamente. Da mesma forma, você é esse vaso. Você está sendo preenchido, refinado e moldado para que, quando chegar a sua hora, você transborde de glória e graça. Então eu pergunto, você consegue confiar em Deus na escuridão? Consegue acreditar que estar escondido não é uma maldição, mas um chamado? Consegue descansar sabendo que o silêncio de Deus não é a sua ausência, mas a sua obra? A semente não questiona o solo. Ela confia na estação, e você também deve confiar. A espera, a solidão, a quietude não são sinais de abandono. São sinais de investimento divino. Você está sendo preparado para algo grande demais, para o seu eu atual suportar. Toda revelação divina requer preparação divina. Toda manifestação exige amadurecimento. E todo grande destino nasce primeiro na obscuridade. Não despreze esta fase da sua vida. Você está sendo lapidado em segredo para uma revelação pública. Quando Deus finalmente o revelar, não será algo pequeno. Você não emergirá como quem você era, mas como quem você estava destinado a ser. As mesmas pessoas que o ignoraram reconhecerão a mão de Deus sobre você. O mesmo silêncio que o testou se tornará a sinfonia do seu testemunho.
Então, anime-se, meu amigo. Você foi escondido não para ser esquecido, mas para ser encontrado no momento perfeito. Suas raízes estão se espalhando, sua fé está se aprofundando, e em breve você florescerá com tanta beleza que toda sombra fará sentido. O que você escolherá hoje? Reclamar da escuridão ou agradecer a Deus pela profundidade que ela lhe proporciona? Porque aqueles que o agradecem nas sombras são aqueles a quem ele confia os holofotes. Mantenha-se firme. Mantenha-se entregue. Você está oculto para a honra e sepultado para florescer, e sua revelação está mais próxima do que você imagina. Meu querido amigo, não perca esta verdade. Todo movimento divino começa com um sussurro divino. Deus nunca permite que o destino chegue sem aviso prévio. Ele sempre envia um sinal primeiro. Esta mensagem que você está ouvindo é um desses sussurros, um suave anúncio antes da tempestade de bênçãos. É a maneira do céu dizer: prepare-se, algo está por vir. Antes mesmo da chuva tocar a terra, as nuvens começam a se formar. Antes de um bebê nascer, as dores do parto começam a aumentar. Antes de um milagre se manifestar, sempre há movimento no invisível. O que você sente se agitando dentro de si, a inquietação, o desconforto, a súbita percepção de mudanças próximas, isso não é confusão? É Deus soprando sobre o solo do seu espírito, preparando-o para um novo crescimento. Elias compreendeu esse ritmo divino. Ele estava no Monte Carmelo e declarou que a chuva viria, mesmo quando o céu estava vazio. Seu servo saiu 7 vezes para verificar. E na 7ª vez, viu uma pequena nuvem subindo do mar. Apenas um pequeno sinal, mas foi o suficiente. Elias não esperou o aguaceiro para crer. Ele creu antes que o aguaceiro começasse. Isso é fé, e você, meu amigo, deve fazer o mesmo. Você pode ver apenas um pequeno sinal, um sussurro suave, um movimento repentino, uma confirmação inesperada. Mas não o ignore. O céu sempre começa com grandes milagres, com pequenos começos. O sussurro antes do trovão, a brisa antes da tempestade, a voz mansa antes da revelação. Neste momento, Deus está alinhando seu espírito à sua voz. Você está ouvindo esta mensagem não por coincidência, mas por coordenação. O Espírito de Deus está chamando sua atenção, assim como fez com Samuel naquela noite. Lembre-se de quando Samuel ouviu seu nome e pensou que era Eli chamando. Mas era o Senhor. Deus estava preparando um jovem para ouvir sua voz antes de revelar seu propósito. Você está vivendo essa mesma fase. Deus está treinando seus ouvidos para reconhecerem o seu sussurro, para que, quando a tempestade de bênçãos chegar, você não a confunda com o caos. Você saberá que é um movimento divino. O sussurro que você ouve hoje é o aviso da maravilha. É Deus dizendo: prepare-se. Estou prestes a agir. Mas observe algo poderoso. Antes da chuva de Elias, houve uma longa seca. Antes da sua vitória, muitas vezes haverá silêncio. O céu pode parecer imóvel. Suas orações, sem resposta. Sua fé, à beira do colapso. Contudo, esse silêncio não significa ausência. Significa alinhamento. O silêncio antes de uma tempestade não é vazio, é expectativa. O ar fica pesado, a terra prende a respiração. E toda a criação sente que algo poderoso está próximo. É aí que você está espiritualmente. O silêncio que você tem suportado é a pausa sagrada antes da erupção divina. Pense em Jesus. Antes de ressuscitar Lázaro com a palavra, houve 4 dias de silêncio mortal. Antes de alimentar a multidão, havia cestos vazios. Antes de ele andar sobre as águas, houve uma tempestade furiosa. Deus muitas vezes espera até que pareça impossível. Então ele sussurra: observe isto, meu amigo. A espera não é em vão. O sussurro que você sente é o relógio do céu marcando o tempo para a grande vitória.
Cada atraso que antes zombava de você está prestes a se tornar uma aceleração divina. O vento que estava calmo está prestes a soprar novamente. As portas que se recusam a se mover estão prestes a se abrir. Mas você deve permanecer alerta, porque quando Deus age, muitas vezes acontece de repente, rapidamente e silenciosamente. Você se lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes e mantiveram suas lâmpadas acesas, e 5 eram insensatas e deixaram o azeite acabar. Quando o noivo chegou, somente as que estavam preparadas entraram na festa. O que isso nos ensina? Deus age segundo o seu próprio tempo, não o nosso. E somente aqueles que estão espiritualmente despertos perceberão o momento quando ele chegar. Veja bem, o inimigo sabe que não pode impedir o plano de Deus, mas fará de tudo para distraí-lo. Ele nublará sua mente com medo, seu coração com dúvidas, sua vida com ruído, porque a distração é a assassina do destino. O diabo não precisa destruí-lo se puder simplesmente desviar sua atenção. Mas hoje, eu te convido à concentração espiritual. Guarde sua fé como você guardaria uma chama ao vento. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, não na tempestade. Lembra-se de Pedro na água? Ele caminhou sobre as ondas até desviar o olhar. Não foi o vento que o afundou, foi a mudança de foco. A fé vacila quando o foco falha. Então, o que você escolherá? Fixar o olhar na tempestade ou no Salvador que está acima dela? Deixará o medo afogar sua fé? Ou deixará a fé silenciar seu medo? O sussurro de Deus muitas vezes surge à beira da exaustão. Quando você sente vontade de desistir, é quando a voz dele se torna mais clara. Ele fala suavemente, para que você precise se aquietar para ouvi-lo. Quando você para de lutar, começa a sentir. Quando você para de correr, começa a reconhecer que o milagre começa quando o barulho termina. Talvez você tenha ouvido o sussurro de Deus em seu coração, ultimamente. Um incentivo para perdoar, um toque para deixar ir, um chamado para confiar novamente, não o ignore. Esse sussurro carrega o peso da sua próxima fase. Deus está alinhando sua obediência com o seu propósito. E quando a obediência encontra o tempo divino, o poder do céu é liberado. Deixe-me dizer-lhe, toda a grande bênção começa com um sussurro de fé. Noé construiu a arca por causa de um sussurro. Abraão deixou sua terra natal por causa de um sussurro. Maria disse sim ao anjo por causa de um sussurro. E Jesus, no Getsêmani, ouviu o sussurro de seu pai dizer: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." O sussurro da entrega sempre precede o rugido da glória. E assim será com você. Antes da sua grande vitória, haverá um sussurro. Antes da sua promoção, uma pausa. Antes do seu milagre, um momento de mistério. Não confunda a quietude com estagnação. É uma estratégia divina. Deus está preparando o cenário, organizando as peças, orquestrando o invisível. Agora deixe-me perguntar, você consegue ouvir? Consegue sentir? Essa agitação na sua alma, essa urgência sagrada que lhe diz que algo está próximo. Não é imaginação, é um convite. De agora até os dias que virão, permaneça alerta. Guarde seu coração. Ouça o sussurro dele. Porque quando a tempestade de bênçãos chegar, e ela chegará, virá com poder, propósito e provas inegáveis de que Deus tem trabalhado o tempo todo. Permaneça quieto, permaneça fiel. E quando você ouvir o sussurro, diga, como Samuel disse: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Meu querido amigo, toda a bênção no reino de Deus vem envolta em refinamento. Antes de Deus promover, Ele purifica. Antes de exaltar, Ele limpa. Antes de abençoar, Ele quebranta. O fogo pelo qual você tem caminhado não foi feito para queimá-lo, foi feito para edificá-lo. Está moldando você no tipo de vaso que pode conter o que Ele está prestes a derramar. Não tenha medo do fogo. O fogo é seu amigo quando enviado por Deus.
Não foi enviado para te destruir, mas para te definir. Lembre-se da história dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha ardente, porque se recusaram a se curvar ao ídolo da época. O fogo que deveria matá-los tornou-se o próprio lugar onde Deus se revelou. E quando saíram, a Bíblia diz que não havia nem cheiro de fumaça neles. É isso que Deus está fazendo com você. A fornalha da sua provação é a forja da sua fé. Você está sendo purificado, refinado, tornado radiante. A pressão que você sente é a prova da preparação dele. Você orou por uma promoção, mas Deus primeiro prepara a pessoa. Você pediu um aumento, mas Deus primeiro desenvolve a integridade. Você buscou bênçãos, mas Deus disse: primeiro, preciso fortalecer a sua espinha dorsal. Os maiores milagres não são o que Deus faz ao seu redor. São o que Ele faz dentro de você. E agora, Ele está realizando uma obra profunda dentro de você. Ele está removendo o que não pode te acompanhar na próxima fase. Ele está removendo pessoas, padrões e até mentalidades que desmoronariam sob o peso do seu próximo nível. Veja bem, Deus jamais colocaria vinho novo em odres velhos. Os velhos hábitos, os velhos medos, as velhas inseguranças, nada disso consegue suportar o óleo que Ele está prestes a derramar. Então, Ele poda você. Ele remove o que está morrendo para que o divino possa crescer. Você pode chamar isso de perda, mas o céu chama de libertação. Você se lembra de José, traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado na prisão. E ainda assim, em meio a tudo isso, Deus o refinava. Quando José finalmente compareceu perante o faraó, ele não estava amargurado. Ele estava melhor. Ele disse: o que vocês planejaram para o mal, Deus transformou em bem. Essa é a linguagem de alguém que passou pelo fogo e saiu brilhando. Talvez seja aí que você esteja agora. Em um período de refinamento, parece que tudo o que é familiar está desmoronando. Pessoas em quem você confiava se foram. Portas que antes se abriam facilmente, agora estão fechadas. O caminho claro se tornou confuso, mas deixe-me lembrá-lo. Quando Deus reconstrói, primeiro Ele permite que certas paredes desabem. O tremor não é um sinal de destruição, mas sim de reconstrução. Imagine um oleiro moldando o barro. Para o barro parece que está quebrando. Para o oleiro é um edifício. Cada aperto, cada pressão, cada alongamento tem um propósito. Deus está moldando seu coração, fortalecendo seu espírito e aprofundando sua fé. Ele está removendo as rachaduras para que, quando Ele derramar suas bênçãos, você não deixe escapar a sua glória. Certa vez, conheci um homem que perdeu tudo: seus negócios, sua família, sua reputação. Por anos, ele lutou contra a amargura em relação a Deus, mas um dia, abatido e cansado, ele caiu de joelhos e disse: Senhor, eu ainda confio em Ti. Naquele momento, a paz inundou sua alma. Meses depois, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido. Só que desta vez, seu alicerce era a fé, não o orgulho, ele me disse. Se eu não tivesse sido abatido, eu nunca teria me recuperado completamente. Amigos, às vezes Deus responde às suas orações removendo aquilo que vocês pensavam precisar. Ele tira o que é falso para abrir espaço para a aliança. Ele poda não porque está zangado, mas porque vê o que vocês não conseguem ver. Todo ramo que dá fruto precisa ser podado para que possa dar mais frutos. E sim, a poda é dolorosa. Mas a poda é a prova de que vocês estão crescendo. O jardineiro não perde tempo cortando árvores mortas. Ele poda as vivas. Então, se vocês estão sentindo a lâmina da mão dele, alegrem-se. Significa que ainda há frutos em vocês que valem a pena cultivar. Deixem-me perguntar: vocês estão dispostos a deixar Deus levar o que não pode ir com vocês? Estão prontos para entregar o que é bom para que Ele possa lhes dar o que é grandioso? O fogo só queimará o que não é dele. A poda só cortará o que bloqueia o seu propósito.
O abalo só removerá o que está no caminho do seu destino. Em Malaquias 3:3, diz que ele se assentará como refinador e purificador de prata. Vocês sabem como um ourive sabe quando a prata está pronta? Quando ele puder ver seu reflexo nisso. É isso que Deus está esperando. Ele está refinando você, até que possa ver seu reflexo em seu caráter, suas escolhas, seu coração. É por isso que você teve que esperar. É por isso que você passou por momentos de dor. É por isso que suas orações parecem demorar. Deus não está punindo você. Ele está aperfeiçoando você. Ele está garantindo que quando Ele o elevar, você não se perderá na altitude. Toda bênção vem com um peso. Todo destino traz responsabilidade. E se o alicerce não for forte, a bênção pode esmagá-lo. Por isso, Deus fortalece sua fé antes de enviar a inundação. Ele constrói sua perseverança antes de abrir a porta. Ele treina sua confiança antes de transferir seu tesouro. Amigo, ouça-me. Quando o refinamento estiver completo, o que vier a seguir fará sentido. Você olhará para trás, para cada lágrima, cada mágoa, cada porta fechada e dirá: agora eu entendo. Porque o que você pensava ser rejeição era redirecionamento. O que você pensava ser silêncio era estratégia. O que você pensava ser atraso era um plano. O fogo em que você está agora é temporário, mas a pureza que ele produz é eterna. Não tema o refinamento. Abrace-o. Deus está preparando você para algo além da sua imaginação. Então, levante a cabeça, enxugue as lágrimas e declare com fé: Senhor, eu confio em Ti no fogo. Eu confio em Ti na poda. Eu confio em Ti na espera, porque quando esta estação terminar, e ela terminará, você emergirá radiante, resiliente e pronto. Quando Deus restaura, Ele multiplica. Quando Ele abençoa, Ele transborda. E quando Ele refina, Ele revela ouro. Você, meu amigo, é o ouro que Ele tem moldado no fogo. Meu querido amigo, se há uma batalha que o inimigo trava com mais afinco, não é pelo seu dinheiro, sua família ou seu futuro. É pelo seu foco, porque ele sabe que, se conseguir capturar sua atenção, poderá controlar sua direção. Veja bem, o diabo nem sempre destrói com caos. Às vezes, ele distrai com conforto. Ele nem sempre ataca com armas visíveis. Às vezes, ele sussurra através da preocupação, da correria ou do medo. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:25-27. Que os seus olhos olhem para a frente. Fixe o seu olhar diretamente diante de você. Preste atenção aos caminhos que você trilha e seja firme em todos os seus caminhos. O chamado desta hora, meu amigo, é que você guarde seu foco como um soldado guarda seu posto. Porque no momento em que você perde o foco, você perde o equilíbrio. O inimigo não pode cancelar o que Deus decretou, mas pode confundir aquele que o carrega. Ele sabe que não pode fechar a porta que Deus abre, então tenta cegá-lo antes que você a alcance. Sua arma é a distração. Sua estratégia é atrasar. E seu alvo é a sua mente. Olhe ao redor para o mundo hoje. Ruído por toda parte. As redes sociais alimentam sua comparação. As notícias alimentam seu medo. As conversas alimentam sua dúvida. No entanto, Deus ainda sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude é o seu escudo. O foco é a sua fortaleza. Quando sua mente se aquieta diante dele, o inimigo perde o poder sobre a sua paz. Lembre-se de Pedro caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto seus olhos estavam fixos no Senhor, ele fez o impossível. Mas no momento em que olhou para o vento, começou a afundar. As ondas não ficaram mais fortes, apenas mais alto. Não foi a tempestade que derrotou Pedro. Foi a mudança no seu olhar. Talvez você tenha caminhado pela fé, mas, recentemente, as ondas da vida têm rugido mais alto. As contas, a traição, a incerteza, o medo do amanhã. Você começou forte,
mas as distrações começaram a te puxar para baixo. Ouça-me. Nunca é tarde para olhar para trás e voltar-se para Jesus. Se Ele te chamou para fora do barco, Ele não vai deixar você se afogar na tempestade. Às vezes, o inimigo envia pessoas não para destruí-lo, mas para distraí-lo. Elas vêm disfarçadas de consolo, mas trazem confusão. Elas desviam seu foco do propósito para a dor, da adoração para a preocupação. É por isso que Jesus frequentemente se afastava das multidões. Ele amava as pessoas, mas nunca permitiu que o barulho delas abafasse a voz do Pai. E essa, meu caro amigo, é a sabedoria que Deus está lhe dando hoje. Proteja a sua paz. Guarde o seu ambiente interior com a mesma ferocidade com que guarda a sua casa. Não permita que qualquer opinião entre no seu espírito, não dê atenção a qualquer convite, qualquer emoção, qualquer medo. Nem toda voz merece a sua atenção. Você não foi chamado para estar em todos os lugares. Você foi chamado para ser eficaz onde Deus o colocou. O apóstolo Paulo disse: "Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante." Paulo entendia que o foco dividido atrasa o propósito. Você não pode se apegar ao ontem enquanto busca o amanhã. O passado é um professor, não um inquilino. Aprenda com ele e siga em frente. Deixe-me compartilhar uma história com você. Um jovem atleta treinou durante anos para competir nas Olimpíadas todos os dias. Corria concentrado, com os olhos fixos na linha de chegada. Mas, um dia, durante uma corrida crucial, começou a olhar de soslaio para os seus concorrentes. Apenas um olhar, depois outro. Perdeu o ritmo, depois o equilíbrio e, por fim, a corrida. Quando lhe perguntaram mais tarde o que tinha acontecido, disse: "Esqueci-me de que olhar para os lados sempre nos atrasa." Amados, é exatamente isso que o diabo quer que vocês façam. Olhar para trás, para os seus fracassos, ou para os lados, para os outros. Mas, se quiserem terminar a prova com força, devem manter os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. A corrida que vocês correm não é contra os outros, mas contra a distração. Alguns de vocês têm se sentido cansados ultimamente, não por fraqueza, mas porque o foco está fragmentado. Estão tentando carregar muito peso, consertar muito, entender muito. Mas Deus está dizendo: aquietem-se, descansem a mente, silenciem o ruído. Vocês não precisam controlar o que eu já cuidei. Em 2 Crônicas 20:17, Deus disse ao seu povo: "Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posição, permaneçam firmes e vejam a libertação que o Senhor lhes dará." Às vezes, seu maior ato de guerra não é brandir sua espada, mas sim permanecer imóvel. A vitória não está em seu esforço, mas em sua entrega. Pense em Marta e Maria. Marta estava ocupada servindo coisas boas, coisas necessárias, mas estava distraída. Maria, por outro lado, sentou-se aos pés de Jesus, concentrada em suas palavras. Jesus disse: "Maria escolheu a melhor parte." Veja bem, Marta não estava errada em trabalhar, mas estava cansada porque seu foco estava no lugar errado. Estar ocupado nem sempre significa ser produtivo. Você pode estar fazendo muitas coisas boas, mas não a coisa certa para Deus. A única coisa que o céu está lhe pedindo agora é atenção. Fixar o olhar, recentrar o coração, aquietar os pensamentos. Porque quando seu foco se alinha com a presença de Deus, a paz inunda seu espírito como um rio. E que arma poderosa é a paz! O diabo não pode manipular um crente em paz. Ele prospera no caos, mas quando sua mente está fixa em Deus, você se torna intocável. As tempestades podem rugir ao seu redor, mas sua âncora permanece firme dentro de Deus véu. Então, o que você deve fazer nesta época de batalha espiritual? Guarde seus portões, seus olhos, seus ouvidos e sua boca. Esteja atento ao que você vê, ao que você ouve e ao que você fala.
porque cada palavra que você declara molda seu ambiente espiritual. Pare de ensaiar a derrota com a sua língua. Pare de repetir o medo em suas conversas. Fale de fé, mesmo que sua voz trema. Declare vida sobre sua casa, sua saúde e seu coração. Diga: não perderei o foco antes da minha vitória. Meus olhos estão em Jesus. Minha fé é firme. Minha paz está guardada. Amigo, seu foco é o seu filtro. Ele determina o que permanece e o que desaparece. Você não pode se dar ao luxo de deixar que a distração atrase seu destino. Quando Jesus enfrentou a cruz, a Bíblia diz que ele manteve o rosto firme como uma rocha. Ele não vacilou. Ele não negociou com a dúvida. Ele estava focado na alegria que lhe era proposta, sua salvação, sua redenção, sua vida eterna. E se Jesus conseguiu manter o foco durante a agonia do Calvário, certamente você também conseguirá manter o foco durante o caos temporário das suas circunstâncias. O mesmo Espírito que o fortaleceu vive em você. Então, levante-se hoje e declare: guardarei minha mente, protegerei minha paz, fixarei meus olhos em Deus. Porque quando seu foco está firme, sua fé se torna inabalável. Não deixe que a tempestade roube sua tranquilidade. Você não pode controlar o vento, mas pode ajustar sua vela. Mantenha-a apontada para o céu, e até mesmo a resistência o impulsionará para a frente. Meu querido amigo, quando seu foco está fixo em Deus, algo extraordinário começa a acontecer. Alinhamento. O alinhamento divino ocorre quando sua vontade começa a fluir em harmonia com a vontade dele, quando seu tempo coincide com o tempo dele e seu caminho se cruza com o propósito dele. É o momento sagrado em que o céu e a terra se encontram em sua obediência. Veja bem, as bênçãos não caem do céu aleatoriamente. Elas são atraídas pelo alinhamento. Quando seu coração bate em sintonia com o coração do Pai, tudo em sua vida começa a se mover em direção à ordem divina. As pessoas certas encontram você. As oportunidades certas se abrem para você. As portas certas se abrem porque o céu reconhece o alinhamento. A palavra de Deus nos diz em Amós 3:3: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Esse versículo não se refere apenas a relacionamentos. Refere-se à sua caminhada com Deus. Concordar com Ele gera aceleração. Discordar gera atraso. Você não pode pedir a Deus que abençoe um plano que Ele não criou. Mas quando você alinha seu plano com a vontade dele, Ele lhe dá vida. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas fases da vida parecem estagnadas. Você orou, mas nada mudou. Você declarou, mas as portas permaneceram fechadas. Será que Deus não estava negando nada a você, mas simplesmente esperando que você se alinhasse? Alinhamento não significa fazer mais. Significa se entregar mais profundamente. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele não orou por conforto. Ele orou por alinhamento. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. E naquele momento, o maior milagre de todos os tempos foi posto em movimento. A salvação da humanidade. Toda a aceleração divina começa com a entrega. Quando você para de lutar pelo controle e começa a descansar na confiança, Deus começa a agir rapidamente em seu favor. Deixe-me compartilhar algo com você. Certa vez, um homem tentou remar seu barco através de um rio, usando apenas um remo. Ele trabalhou duro, suando, se esforçando. Mas, em vez de avançar, ele continuava girando em círculos. Então, ele percebeu que um dos remos tinha uma palavra gravada: fé. O outro remo tinha outra palavra: obediência. Ele havia remado apenas com fé. Mas fé sem obediência leva a círculos. Quando ele pegou os dois remos, fé e obediência, começou a avançar com facilidade. Isso, meu amigo, é alinhamento. Fé e obediência trabalham juntas. Quando sua fé crê e suas ações obedecem, o céu se move com poder.
O alinhamento divino não tem a ver com perfeição, tem a ver com direção. Deus não exige passos impecáveis, mas exige corações dispostos. Quando você se alinha, Ele redime o tempo. O que outros levaram anos para alcançar, Ele realizará em instantes para você, porque o alinhamento multiplica o ímpeto. Isaías 60, 22 diz: No tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Mas entenda isto: o tempo certo de Deus muitas vezes espera pela sua postura correta. Se o seu coração é orgulhoso, o alinhamento pausa. Se o seu espírito é inquieto, o alinhamento estagna. Mas quando a humildade e a fé se encontram, os céus se abrem. Então, pergunte a si mesmo hoje: em que áreas da sua vida Deus está chamando você para se alinhar? São suas prioridades, seus relacionamentos, suas palavras, seus hábitos? Às vezes, alinhamento significa abrir mão do que parece confortável para abraçar o que foi ordenado. Isso pode significar se afastar de círculos que drenam seu espírito ou abandonar um sonho que já não tem mais fôlego. O alinhamento requer confiança. Confiança de que o plano de Deus é melhor que o seu, mesmo quando dói. Abraão experimentou isso. Quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaque, não fazia sentido, mas sua obediência o posicionou para receber a provisão. O carneiro já estava esperando na montanha, mas Abraão não conseguia vê-lo até se alinhar por meio da fé. O mesmo princípio se aplica a você. Seu carneiro na mata fechada. A resposta, o recurso, a oportunidade já estão esperando no lugar do alinhamento. Mas você precisa escalar a montanha da obediência para vê-los. Você não pode permanecer na zona de conforto e esperar testemunhar a glória. Amigo, a aceleração divina sempre segue o alinhamento divino. Examine as Escrituras. Todo milagre repentino foi precedido pela entrega. Quando Josué se alinhou com a ordem de Deus, os muros de Jericó caíram. Quando Pedro obedeceu a Jesus e lançou sua rede novamente, o barco transbordou de peixes. Quando os discípulos esperaram em unidade no Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder. O alinhamento sempre precede o derramamento. Mas o alinhamento não se resume apenas à ação, mas também à atmosfera. Suas palavras, sua atitude e sua postura devem estar em sintonia com aquilo pelo qual você está orando. Você não pode orar por paz e falar em pânico. Você não pode pedir bênçãos e reclamar com os lábios. A atmosfera da sua confissão atrai ou repele a manifestação de Deus. Provérbios 18, 21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. Portanto, fale o que está em sintonia com o céu. Declare abundância mesmo quando o saldo parecer vazio. Declare cura mesmo quando os sintomas persistirem. Declare uma vitória mesmo quando as portas ainda parecerem fechadas. Suas palavras são o volante da sua fé. Elas guiam seu destino em direção ao alinhamento divino ou o afastam dele. Deixe-me contar outra história. Certa vez, uma mulher levou um relógio quebrado a um relojoeiro. Os ponteiros estavam travados, as engrenagens desalinhadas e ele havia parado de funcionar. Ela tentou ajustar os ponteiros sozinha, mas só piorou a situação. Finalmente, entregou o relógio ao relojoeiro. Ele abriu a tampa traseira e, com cuidado, realinhou as engrenagens. Em poucos minutos, o relógio voltou a funcionar. Ele sorriu e disse: o problema não estava nos ponteiros que você podia ver, mas sim nas engrenagens que você não podia ver. E é isso que Deus está fazendo com você. Ele está realinhando as partes ocultas, suas motivações, sua paciência, sua perspectiva, para que as partes visíveis, seu trabalho, sua família, seu destino, possam se mover em perfeita harmonia novamente. Pare de tentar consertar o que é visível. Deixe o Mestre ajustar o que é invisível. Quero que você se pergunte agora: estou alinhado com a vontade de Deus? Estou confiando no seu tempo ou lutando contra ele? Estou obedecendo ao seu sussurro
ou adiando. Porque a demora, muitas vezes, é desobediência disfarçada. Mas a beleza da misericórdia de Deus reside no fato de que esse alinhamento pode acontecer instantaneamente. No momento em que você se rende, Ele restaura o ímpeto. No momento em que você se arrepende, Ele redime o que foi perdido. No momento em que você se entrega, Ele coloca a aceleração em movimento. Você não está esperando por Deus tanto quanto Deus está esperando por você. No momento em que sua vontade se alinha com a sua palavra, o que levou anos começa a mudar em dias, porque o alinhamento é o acelerador do céu. Então, hoje, eu te convido a realinhar seu coração. Entregue seus planos. Confie no tempo dele, porque quando o tempo divino encontra a prontidão divina, nada pode impedir o que Deus está prestes a fazer. Você está entrando em uma estação onde a obediência abrirá oportunidades, onde a fé atrairá favor e onde o alinhamento dará origem à aceleração. Levante suas mãos e declare: Senhor, alinhe a minha vontade com a sua, que meus pensamentos, minhas ações e minhas palavras se movam em harmonia com o céu. Porque quando você se alinha, você não precisa correr atrás das bênçãos, elas correrão atrás de você. Meu querido amigo, você esperou, confiou, orou e perseverou em meio ao silêncio. E agora, o mesmo Deus que te escondeu nas sombras está prestes a te trazer para a sua luz. O período de silêncio que antes te fazia questionar o teu propósito não foi em vão. Foi sagrado. Deus tem trabalhado nos bastidores, escrevendo a tua história com tinta invisível. E agora a tinta está secando em um capítulo chamado Glória Revelada. O tempo da revelação está próximo. O que parecia um sepultamento era, na verdade, um plantio. A escuridão que te cercava não era a escuridão da morte. Era essa escuridão antes do amanhecer. E quando esse amanhecer chegar, não será sutil, será inegável. Deus está prestes a pegar o que o inimigo planejou para o mal e transformar em prova viva de que a sua mão esteve sobre ti o tempo todo. Pense na história de Lázaro. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias. As pessoas disseram: é tarde demais. Mas Jesus parou junto ao túmulo e chamou: Lázaro, vem para fora. E aquele que fora sepultado saiu andando, envolto em faixas funerárias, mas vivo. É isso que está prestes a acontecer contigo. As áreas da sua vida que pareciam sem vida, os sonhos, os relacionamentos, o propósito, estão prestes a ressurgir ao som da sua voz. Você pode não ouvir a trombeta, mas sentirá o tremor. O Espírito de Deus está soprando sobre o solo árido da sua vida, e onde antes você via cinzas, em breve verá beleza. Onde você via fins, Deus está escrevendo começos. Onde você via silêncio, Ele está compondo sinfonias de louvor. Cada lágrima que você derramou foi contada. Cada oração sussurrada na escuridão foi guardada pelo céu. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E meu amigo, sua manhã está próxima. A estação que o quebrou é a mesma estação que Deus usará para abençoá-lo. O apóstolo Paulo escreveu que nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Veja bem, Deus não desperdiça a dor. Ele a transforma. O esmagamento produz o óleo. O quebrantamento dá à luz a bênção. O deserto precede a maravilha, e quando você emergir, não sairá de mãos vazias, sairá brilhando. Você se lembra de José? Os mesmos irmãos que o venderam mais tarde se curvaram diante dele. A mesma prisão que o aprisionou se tornou o caminho para o seu palácio. E José disse algo profundo: Deus me enviou adiante de vocês para preservar vidas. O que isso significa? Significa que até os desvios eram o destino. Os poços, as prisões, as traições, tudo parte do plano. Então, ouça-me agora. Nada em sua história é em vão.
cada perda, cada atraso, cada mágoa foi uma ferramenta nas mãos de Deus para moldá-lo no vaso que você é hoje. O que antes parecia sofrimento aleatório era, na verdade, uma escultura divina. Eu sei que você já teve momentos em que perguntou: por que eu, Senhor? Mas um dia, em breve, você dirá: obrigado, Senhor. Porque você verá como cada não levou a um sim ainda melhor. Como cada porta fechada o redirecionou para céus abertos, como cada silêncio preparou seu espírito para o som da vitória. Mas aqui está a chave. Quando a luz brilhar, lembre-se da lição das sombras. Não deixe que a bênção o faça esquecer o construtor. Não permita que o sucesso o torne autossuficiente. A humildade deve permanecer a sua coroa. A gratidão deve permanecer a sua linguagem. O mesmo Deus que o ergueu pode sustentá-lo, mas somente se você permanecer perto do seu coração. Quando Deus o exalta, não é para se vangloriar, mas para testemunhar. Sua vitória não é apenas para você, é um testemunho para outros que ainda estão em seu tempo de espera. Algumas pessoas crerão em Deus porque o viram restaurá-lo. Alguns corações encontrarão esperança novamente porque o viram ressurgir das cinzas. Você é a prova de que Deus ainda move montanhas. Permita-me perguntar: você está pronto para brilhar sem se esquecer de quem lhe deu a luz? Você está pronto para caminhar com ousadia em sua nova fase, permanecendo prostrado diante do Salvador? Porque a visibilidade divina sem a humildade divina se torna vaidade. Mas quando sua luz reflete a glória dele, ela se torna ministério. Você passou por muito para sair de mãos vazias. Você perseverou por muito tempo para desistir agora. Deus está prestes a coroar sua perseverança com provas. E quando isso acontecer, silenciará todos os que duvidam, curará todas as cicatrizes e redimirá todas as noites em claro. Isaías 61 diz: em vez de vergonha, vocês receberão porção dobrada. Isso significa que sua perda se transformará em legado. Suas feridas se tornarão sabedoria, sua dor se transformará em propósito. Você brilhará não porque busca os holofotes, mas porque permaneceu sob a luz de Deus. E agora eu profiro isso sobre você. Você está entrando em uma temporada de visibilidade divina. As mesmas pessoas que antes o ignoravam, logo verão a mão de Deus sobre sua vida. A mesma tempestade que tentou afundá-lo agora, o impulsionará em direção ao seu destino. O mesmo silêncio que o testou, logo ecoará com cânticos de vitória. Esta é a hora da revelação. O céu está se aproximando da terra. O vento da graça está começando a soprar novamente. Aquilo pelo que você tem orado está a caminho. Contratos, conexões, cura, oportunidades e restauração estão se alinhando no invisível. A mão invisível de Deus está trazendo mudanças visíveis. Então, erga-se. Levante os olhos. Caminhe com reverência, gratidão e santa confiança. Porque a estação das trevas está terminando e o alvorecer do destino está despontando. Quando acontecer, você saberá que não foi sorte. Não foi questão de tempo, não foi coincidência. Foi Deus o tempo todo. E naquele momento, você cairá de joelhos e sussurrará: Ele fez isso de novo. Meu querido amigo, ao concluir esta mensagem, respire fundo e saiba que Deus não se esqueceu de você. O silêncio nunca foi abandono. Foi preparação. A espera nunca foi em vão. Foi o ventre do seu próximo milagre. O plano divino não falhou. Está se desenrolando exatamente como ele planejou. Se você leu até aqui, convido você a curtir e compartilhar esta mensagem e nos contar de onde você está assistindo. E se você ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever para receber uma nova mensagem de Deus todos os dias. Porque a palavra de Deus, dita com fé, pode mudar uma vida, inclusive a sua. Você está agora à beira da plenitude. Cada passo que você deu, cada lágrima que derramou, cada oração que fez,
te trouxe a esta encruzilhada divina, não desista agora. Não duvide agora. O Deus que começou esta boa obra em você a completará. Eleve seu coração hoje e entregue-se completamente e diga: Senhor, entrego-te meus planos, meus medos, meu futuro. Alinhe-me com a tua vontade. Pois quando você se entrega, abre espaço para o sobrenatural, e quando você caminha pela fé, convida milagres a acontecerem. Que a paz inunde sua alma. Que a fé cresça dentro de você. E que cada promessa oculta se torne realidade em sua vida. E quando sua vitória chegar, lembre-se de dar-lhe a glória, pois somente Ele é digno. Deus te abençoe.